Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, sexta-feira. Como a tia Paula sempre fala, fazer todas as atividades para ficar no final de semana com a perninha para cima. E hoje a gente vai ver aqui, ó, em artes, uma coisa que eu gosto muito, que é o cinema, são os filmes. Então, hoje e semana que vem, a gente vai ver sobre isso e depois eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá bom? Então, em matemática, continuando, no livro, lá na página 189, nós vamos ver hoje palavras com NS. Depois lá dos tipos de frase, a tia Paula passou aqui. Já conseguiram colocar na página aí? Eu cheguei. Quase não achei a página. Então vamos lá. Palavras com NS. Aí eu tenho uma cena. Vamos acompanhar a leitura aí comigo. Beto, o que você está achando deste lugar? Eu estou achando incrível. Olha as paisagens. Que maneiro. Então aí, lembrando da aula de ontem, a gente já tem uma frase interrogativa, que é uma pergunta, e uma frase exclamativa. Então, a menininha falou uma frase interrogativa e o menino frases exclamativas. Aí nós temos letra A. Vamos fazendo estes juntos, tá bom? Sexta-feira, tranquila, a gente vai fazendo juntos. Vamos lá. Você já visitou algum museu? Qual? Uma resposta pessoal. Se você já visitou, você coloca sim e coloca o nome. Se você não visitou, só coloca não, ok? Letra B. Se sim, qual foi a sua experiência? Se não, o que você gostaria de ver em um museu? Também é uma resposta pessoal. Então, se sim, você coloca se foi bom, se foi ruim, se você achou interessante. E se não, você coloca o que você gostaria de ir, né? Quando você fosse no museu, o que você gostaria de ver lá nesse museu? Porque existem vários tipos de museu. Tem museu que tem esqueletos de animais, tem museu que só tem fotografia, tem museu que só tem imagens, igual eles viram, né? Telas, fotos. Então, o que você gostaria de ver se você não foi no museu? Na letra C, está pedindo para vocês copiarem a palavra que termina com NS, que é a palavra paisagem, e depois pesquisar o significado dessa palavra. Como eu falei na aula passada, né, que tinha para pedir o significado da palavra também, cada dicionário pode trazer uma forma diferente. Então aqui eu trouxe uma sugestão de resposta. Então, o que vocês vão fazer? Escreveu paisagem, pontinho, pintura, desenho, gravura, fotografia, etc. Em que o tema principal é representado de formas naturais, de qualquer campestres. Então aí, ó, essas duas imagens que tá aqui são de paisagens. Então aí vocês vão colocar o significado. Tia Paula, o meu dicionário não tá com essas mesmas palavras, mas aí você escreve de acordo com o seu dicionário, tá? Porque dependendo do dicionário, o significado pode vir escrito de forma diferente. Aí a gente passa para a página 190, para a gente fazer o restante da atividade. Aí, na número 2, é somente para vocês lerem a palavra. Então, vocês vão ler itens, amendoins, jardins, bons, alguns, folhagens, tatuagens, bens, ordens, coragens, comuns e abdômenes. Se vocês observarem, todas essas palavras elas estão no plural. O singular dessa palavra ela não termina com NS, e sim com M. Lembra lá que quando a gente passa a palavra para o plural, o que está em M, ela passa a ser NS? Então, no caso, seria item, amendoim, jardim. Então, aí, trocando, a gente usa o NS, ok? Questão número 3 está pedindo para vocês relacionarem as figuras ao plural de cada nome que está aí. Então, 1, eu tenho bombom. 2, eu tenho garagem. 3, eu tenho nuvem. 4, eu tenho homem. E 5, eu tenho maquiagem. Só que como vai ficar no plural essas palavras?
Então, vai ficar bombons, garagens, nuvens, homens, maquiagens. Então, aí vocês vão trocar o M pelo N no final. Então, vai ficar essa sequência aqui. 3, 1, 5, 2 e 4, ok? Que esse daqui é o plural das palavras que tem o desenho. Na questão número 4, vai separar as sílabas, certo? Então, tem ó, inscrição, cartoons, inspeção, personagens, viagens, transformar, instrumento e transporte. Então, separem as sílabas, que vai ficar desta forma aqui. Inscrição, cartoons, inspeção, personagens, viagens, transformar, instrumento, transporte. Então, é assim que vocês irão separar as sílabas, certo? Passando agora para a matemática, nós vamos fazer a página 180, 192. 180, 190, 192. Vamos fazer somente ela hoje, tá bom? Vou explicar para vocês essas duas questões que tem aí. Vocês vão responder e depois eu vou voltar com a correção. Na questão número 7, está pedindo para vocês observarem essas figuras aí. Então, eu tenho círculos, quadrados e triângulos. Cada triângulo vale 10 pontos e cada quadrado vale 100 pontos. Vocês vão contar esses números e ver quantos triângulos tem, que vai ser a quantidade de triângulos vezes 10, e a quantidade de quadrado vezes 100, tá bom? E coloca lá embaixo. Represente o valor dos triângulos. Então, vai ser o número de quantidade que tem vezes 10, que vai ter o resultado. Representação do valor de quadrado, o número de quantidade que tem vezes 100, o resultado, ok? Questão número 8, continue organizando as prateleiras do quarto de Caio. Então, aí vocês vão contar quantos livros tem em cada prateleira e completar essa última que só tem 2 livros, né? Essa de cima aí. Completar com o que está faltando para ter a quantidade que tem das outras, certo? E embaixo, quantos livros há nas 3 prateleiras? Represente a multiplicação. Então, vocês vão contar quantas prateleiras vezes quantos livros, ok? Pausem o vídeo e responda para a gente voltar com a correção. Vamos lá para a questão número 7. Vai ficar assim, ó. Triângulo, eu tenho 6 triângulos, que vezes 10 vai dar 60. O quadrado, eu tenho 9 quadrados, que vezes 100 vai dar 900, ok? A prateleira vai ficar desta forma, então vocês vão desenhar aqui mais 8 livros, para dar o total de 10 livros. E representando por multiplicação, há 30 livros, porque 3 vezes 10 é igual a 30. Eu tenho 3 prateleiras e cada prateleira eu tenho 10 livros. Então, 3 vezes 10. Ok? Matemática foi bem facinho hoje. Agora vamos passar para a arte. Descobrir um pouquinho sobre o cinema. Acompanhe a leitura, tá bom? Prestem bastante atenção que depois a tia Paula vai passar uma atividade. Quando a gente terminar esse conteúdo de cinema, que ainda vai ter mais coisas, eu vou passar uma atividadezinha, tá bom? Cinema, também chamado sétima arte ou, em certos contextos, cinematografia, pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento. As obras cinematográficas são produzidas através de gravação de imagens de mundo com câmeras adequadas, ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeito visual específico. Então, é assim que funciona o cinema. Mais especificamente, pode ser descrita como o conjunto de princípios, processos e técnicas utilizada para captar e projetar
numa tela imagens estatísticas sequenciais obtidas como uma câmera especial, dando a impressão aos espectadores de estarem em movimento. Então, quando eu tenho um cinema de imagens, eu sempre vou colocando uma imagem em cima da outra e vou dando aquele movimento. E com isso dá a impressão de que as coisas estão se movimentando e são várias imagens, uma atrás da outra, certinho? Semana que vem a gente vai ver mais coisinhas sobre o cinema, para depois eu passar uma atividadezinha para vocês, certo? Tchauzinho, um beijo, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.